Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um diário de um Open Mic aqui, esse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E se você está me ouvindo no Spotify, você perdeu agora que minha gata acabou de colocar o cu na minha cara e agora ela está tampando completamente a imagem do YouTube. Então eu vou esperar ver se ela vai sair. Enquanto isso, quem tá no YouTube vai ter a experiência do Spotify, que é me ouvir sem me ver. E eu acho que inclusive é melhor, viu? Eu acho que a minha voz sedosa é até melhor do que a minha cara feia, tá bom? Sossegou, Darcy? Essa é a Darcy, vocês acabaram de conhecer. A Darcy é a gata mais velha aqui de casa. E eu acho que ela vai querer sair. Sossega aí, viu? Senão você vai sossegar. Tá bom? Então vamos começar logo aqui esse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E hoje temos um tema aqui, você já viu aí que é um tema espinhoso, você já leu aí na descrição. Então vamos logo para aquela frase, né, do famoso Raul Seixas, que é a frase que introduz o nosso tema aqui. A frase de hoje é o seguinte: se é o crime ou creme, se não deves, não teme. As perversas se oriça e os inimigos treme. Pois é, com essa frase do grande Raulzito, que ficou mundialmente famosa na voz dos Racionais MCs, que eu introduzo esse tema. Muita gente não sabe, né, que essa música, na verdade, era do Raul Seixas, e ele escreveu essa música no dia que ele... O que aconteceu? Ele queria fazer uma... Não sei se você já viu, né? Uma foto do Raul Seixas, ele tinha cachos, tinha cabelo cacheado ali, aqueles famosos cachos volumosos, né? Ele tinha ali, e ele cuidava muito bem daquelas madeixas. Então ele queria ligar para a Colene para fazer uma reclamação, né? Que ele comprou um creme da Colene que danificou os cachos dele. Aí ele pegou o telefone e falou: vou ligar lá e vou falar um monte para esses caras, tá bom? E aí ele ligou na Colene. E aí, só que ele errou um dígito. E aí caiu aonde? No escritório do Comando Vermelho. Nessa época ele morava lá em Ipanema, né? Ele passou fome 2 anos na Cidade Maravilhosa. Depois ele estava morando em Ipanema já nessa época. E aí ele discou um dígito errado, e no Rio de Janeiro é assim: você errou um dígito, você liga pro Comando Vermelho. E aí ele errou, e aí atendeu. Adivinha quem era atendente? Fernandinho Beiramar. E aí ele atendeu, na época ainda era atendente de telemarketing, né? Ainda não tinha galgado os degraus do crime. Então aí o Beiramar atendeu e falou assim, aí o Raulzito falou, né? Que eu quero falar aí com a Colene. Aí o Beiramar falou: aqui é o crime, não é o creme. Aí ele achou engraçado isso aí, né? Ele achou ainda, na verdade o Raulzito ainda achou que era uma manobra da Colene para se livrar da reclamação. E aí foi aí que ele disse: se é o crime ou creme, se não deves, não teme. E aí desligou na cara do Beiramar, que na época ainda era um atendente, nem sabia, mas depois desse dia ele decidiu que ele queria galgar os degraus ali, né? E não acabou por aí, tá bom? Então, nessa hora, o Raul, ele desligou na cara, e aí ele olhou pra dama da noite que tava com ele. E aí ela também tinha passado o Colene, e o cabelo dela tava todo arrepiado por causa do Colene. Foi aí que ele falou: as perversas se oriça, porque ela tava parecendo um ouriço, tá bom? Então é isso, essa aqui é a frase de hoje, né? Aposto que você não sabia disso, espero que você tenha gostado de saber dessa curiosidade musical. Então vamos logo pro nosso tema, que é o quê? Crime. Hoje vamos falar de crime aqui, meu amigo. Crime, criminosos e todo tipo de coisa ligado a como eu posso dizer, a descumprimentos de lei, tá bom? Então é isso, vamos começar aqui nosso episódio. E aqui, assim como eu fiz no da Segunda Guerra ou no de morte, a ideia é falar de crime, mas de uma forma leve, tá bom? Descontraída, tá bom? Idiota, eu até diria. Beleza? Então vamos logo começar aqui o nosso podcast aqui. Hoje o tema crime, eu reuni aqui uma lista de crime criminoso tão idiota que chega a ser engraçado e parece que eu inventei, mas não, tá bom? Tudo que eu li aqui, tudo que eu vou ler aqui, eu realmente pesquisei, tá bom? E aí eu queria até pedir pra você, cara, hoje esse aqui deu trabalho, hein?
Esse aqui deu trabalho porque eu tive que pesquisar site gringo para fugir do óbvio. Porque se você colocar crime bizarro, crime idiota, parece sempre os mesmos. E eu não queria trazer essas coisas do que você já está acostumado. Queria aqui ser original. Então, deu trabalho, tive que pesquisar site gringo. Então, espero que vocês curtam aí e espero que vocês também espalhem pros amigos. Fala, ó, ouve aqui esse podcast, que legal. É tão idiota que chega a ser bom. Que a ideia, meu humor, inclusive, preferido é esse. Eu não consigo fazer ainda, porque é difícil, mas eu gosto do tipo de humor e de piada que é tão ruim que é boa. Sabe aquela piada que é tão ruim que é boa? É desse tipo que eu gosto. Mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer nenhum, né? Sei fazer esse aqui que você tá ouvindo aí, que com 5 minutos não teve uma piada. Mas enfim, divulga, porque esse aqui realmente deu trabalho, tá bom? Eu tive que entrar em vários sites gringos, né, pra fazer isso, então deu trabalho para traduzir. O fato dos sites gringos ser tudo site de Portugal deu uma facilitada na tradução, mas mesmo assim deu trabalho, tá bom? Então, por favor, divulga pros amigos, fala, ó, Diário de um Open Mic é o melhor podcast que eu já ouvi na minha vida nessa quarta-feira. Também não é mentir, né? Então você pega e fala isso no final, você fala baixinho, fala nessa quarta-feira, tá bom? Então vamos começar logo aí para as nossas curiosidades. Antes de começar, eu já queria mandar aqui um salve pro meu amigo Everton Pereira do Brasenburger, o melhor hambúrguer de Francisco Morato e região, tá bom? Segue lá, se você é de Morato, segue ele no Instagram e fala lá, olha, eu ouvi no podcast do Diogo que tem desconto para ouvinte, hein? Eu quero meu desconto. E aí você vai descobrir lá qual que é o desconto, que eu não sei, eu não falei para ele também acho que não ouve esse podcast. Então vai ser surpresa para nós dois. Aí você me fala quanto ele deu de desconto, mas não aceita se ele não dá desconto, tá bom? Não aceita. Se ele quiser dar uma batatinha, uma coisa assim de brinde, aí você aceita, porque aí também vale a pena, tá bom? Então é isso, vamos começar o nosso podcast. E a primeira curiosidade é o seguinte, ó, em 2011, o aeroporto de Fort Myers, na Flórida, sofreu uma ameaça terrorista de uma mulher desequilibrada dizendo que ia explodir 10 aviões. 10 aviões. E desde 2001 que os Estados Unidos anda meio sensível com esse negócio de explodir avião, né? Eu não sei porquê, na verdade eu sei porque acho que você também sabe, mas desde 2001 é um bagulho meio sério você fazer esse tipo de ameaça. Então a mulher ligou lá e deu uma ameaçada e os caras não ignoram. Então os caras realmente pararam o aeroporto e tal, e foi atrás, bababá, e descobriram que quem fez a ligação foi a esposa de um funcionário que foi transferido para noite. Ela... Que puta ideia. Que puta ideia. Isso no Brasil já seria uma puta ideia. Entendeu? Se ligar seu marido trabalha no... Seu marido ou sua esposa trabalha no aeroporto, é transferido pra noite, você fala, não quero ficar sozinho aqui em casa, nesse friozinho. É ruim, né? Você dormir sozinho nesse frio. Aí você fala, já sei, eu vou ligar no aeroporto e ameaçar. E aí acho que é assim que descobriu também, né? Porque ela ligou ameaçando, falando que ia explodir 10 aviões e a única exigência era essa. Olha, eu vou explodir 10 aviões se vocês não transferirem o Brian Foster pro diurno, tá bom? Aqui eu não conheço ele, não sou esposa dele, longe de mim ser esposa dele, mas se vocês manterem ele no noturno, eu vou explodir 10 aviões. Aí o cara pegou e já matou na hora, né? FBI não brinca serviço. E aí se fosse aqui a polícia do Goiás, eu acho que eu não falo de atualidades, né? O Lázaro já foi preso e agora que eu tô fazendo uma piada com o fato da polícia do Goiás não ter pego o cara. Mas enfim, fica aí no ar. Eu não faço piada, não faço comentário de atualidade, porque eu não sei das atualidades, entendeu? Eu sou um cara alienado, conscientemente alienado. Eu me alieno de propósito, porque não tem nada que preste na TV, então eu prefiro não saber das coisas. Inclusive eu fico sabendo das coisas tudo pela metade. O MC Kevin morreu. Aí depois de 3 meses que ele morreu, eu descobri que não era o Kevin, era um tal de Kevin. Que eu não sabia nem quem era o Kevin. Aí depois de 3 meses que eu falando, quando eu ia... Quer dizer, eu não falei pra ninguém também, mas na minha cabeça era o Kevin que tinha morrido. Aí depois de 3 meses eu vi um amigo meu falando que o MC Kevin não sei o que lá. Aí eu falei assim, como assim? MC Kevin morreu? Aí ele falou assim, morreu nada. Aí pegou e mostrou uma história do MC Kevin vivo. Falei, ué, será que fizeram igual o Elvis Presley? Ele não morreu?
Aí não, quem morreu foi o Kevin. Falei, mas tem 2 Kevin? Aí falou, não, Kevin e Kevin. Aí eu não sei. Agora parece que o tal de DJ Ives, eu só fico sabendo dos caras quando dá merda. Parece que o tal de DJ Ives aí espancou a mulher. Também nunca tinha ouvido falar no cara. Inclusive até um perigo esse negócio de eu ser alienado. Porque às vezes um cara desse aí me chama pra fazer uma parceria aqui no podcast. Meu podcast é um podcast de sucesso. Vários convites de parceria. Aí numa dessa eu não sei que o cara espancou a mulher. Se bem que se eu colocar no Google também eu vou descobrir. Mas numa dessa eu não sei quem é. Imagina a pessoa que gravou uma música com esse cara aí. Com esse tal de DJ Ives. O cara deve ser bom. Assim, eu não tô querendo defender. É imperdoável o que ele fez. Eu vi os vídeos, ele espancou a mulher dele. Inclusive eu acho estranho que você fala assim, ele espancou uma mulher. Parece que tem menos peso do que ele espancou a mulher dele. Mas ele espancou a mulher, mano. E é pior se foi a dele. Porque se ele espancou uma desconhecida, é ruim. Mas ele espancou a mulher que teve um filho com ele. É pior ainda. E aí o que eu queria dizer é, imagina um cara que acabou de gravar a música, o cara falou assim, essa música aqui ficou boa, hein? Esse DJ aí, porque também como é que grava música com DJ? Se o DJ só aperta o botão. DJ, cara, por isso que eu me perdi aqui no raciocínio, mas o que eu queria falar é o seguinte. Parece que esse cara era famoso. Eu nunca ouvi falar, mas parece que era famoso, esse tal de DJ Ives aí. E ele e o Alok, os 2 DJ famosos que eu conheço. O Alok, graças a Deus, nunca fez nada de mal. Mas os 2 DJ o único DJ que eu conheço agora é esses 2 aí. E o cara tem que ser muito bom pra ser um DJ e ser famoso, porque o DJ é igual um ascensorista que fica famoso. Qual é o trabalho do ascensorista? Ascensorista é o cara que trabalha no elevador. Trabalha apertando o botão. Ele aperta o botão que você podia apertar. O DJ faz a mesma coisa e o cara que fica famoso, milionário, apertando o botão. O ascensorista que fica milionário, o cara é bom demais de apertar o botão, rapaz. Então é isso aí. Só queria fazer essa... Eu acho que eu só entrei nessa pira porque eu falei que eu não conheço sei lá o que eu fiz, cara. Mas é isso. Então voltando ao assunto... voltando ao assunto do aeroporto de Fort Myers, o FBI... Nossa, essa viagem foi longa, hein? Essa viagem... Falando em aeroporto, essa viagem aqui foi longa. Faz tempo que eu não viajo, eu aproveitei pra viajar aqui. Mas é isso, descobriram, porque... Eu imagino que tenha sido... Essa parte do resgate foi eu que inventei. Mas ela realmente... Procura aí. Aeroporto de Fort Myers 2011, você vai saber dessa notícia. E ela realmente aconteceu. E aí, o que aconteceu? O cara não ficou à noite. Também não ficou de dia. Foi demitido. Coitado do cara. Perdeu o emprego. E o pior de tudo. Ficou em casa o dia inteiro. Aí você fala, pelo menos ela conseguiu ficar com o marido. Não, porque ela foi presa. Porque você não pode ameaçar um aeroporto de bomba. Principalmente depois de 11 de setembro. De 2001. Então é isso, essa aqui é a primeira curiosidade. O primeiro crime curioso é esse aí. Tá bom, vamos aqui pro segundo. O segundo crime é o seguinte, esse aqui é muito legal, hein? Eu esqueci qual que era. Mas, lembrei, esse aqui é legal mesmo. Então a segunda curiosidade é o seguinte. Na Inglaterra, um cara chamado Bob Heath você viu minha pronúncia? Bob Heath. Eu nem sei se é assim que fala, mas parece que eu sei falar, não parece? Bob Heath. Então o Bob Heath, ele estava sendo julgado por crimes com drogas e infrações de trânsito. Aqui não explicaram quais crimes ele estava sendo julgado, então aqui eu tomei a liberdade de esclarecer para vocês quais são os crimes. Então, se ele estava sendo julgado por crime com droga e infração de trânsito, eu imagino que ele estava fumando crack numa moto sem capacete. E aí é difícil acender o cachimbo por causa do vento. Então o que ele fez? Ele parou num lugar proibido, que era dentro de uma escola, para acender o cachimbo. E aí por isso que foi preso. Então é a única... Eu não tenho outra explicação para alguém que foi preso com por drogas e infrações de trânsito. Mas a parte curiosa não chegou ainda. Porque é que o fato mesmo, isso aqui aconteceu. Ele estava sendo julgado por causa disso, né? De crimes com drogas e infrações de trânsito. E aí, no meio do julgamento, a advogada dele chamava... Eu esqueci o nome dela, cara. Ela tinha o nome... Charlotte. Era Charlotte o nome dela. Então, a advogada dele chamava Charlotte alguma coisa. Ela deu falta do celular dela. E ela falou, cadê meu iPhone? Aí, mas tava aqui meu iPhone. E aí o juiz falou, não fui eu. Aí o promotor falou, também não fui eu. Aí o Bob Heath falou assim, não fui eu, mas dentro aqui desse recinto, eu acho que eu sou mais suspeito.
Ele não falou isso, mas todo mundo deve ter olhado estranho pra ele nessa hora. Porque tinha um advogado, um promotor e um juiz. Quem ia roubar um iPhone? E um cara que foi preso com crime com droga e infração de trânsito porque tava acendendo um cachimbo de crack no meio de uma escola. Aí o pessoal ficou meio curioso e vários polícia. Aí ela falou assim, meritíssimo, eu protesto, roubaram meu celular. Aí o meritíssimo falou assim, protesto aceito, isso aqui é um tribunal da Inglaterra, isso aqui não é bagunça, tem câmera pra todo lado, vamos assistir o circuito interno e ver o que aconteceu. E aí pegaram o cara, Bob Heff, roubando o celular da própria advogada. Mano, quão burro tem que ser o cara pra roubar o celular da própria advogada. Eu acho que na verdade ele deve ter pago uma nota, né? Aí ele falou, só tô pegando de volta o que é meu. Paguei um dinheiro aí de como fala, de honorário, quero de volta. Esse iPhone aqui foi eu que comprei. Aí pegou, e aí o que aconteceu? Foi preso. Porque lá, se fosse no Brasil, ia ter que até incluir o roubo no processo, ia demorar 4 anos, nem achar mais o Bob Heff. Mas lá na Inglaterra, também não quero ser esse cara que fica falando mal do Brasil não, vou até parar daqui pra frente, nenhuma comparação com polícia ou justiça brasileira. Mas o que aconteceu com esse cara é que na hora ali já acrescentaram mais um furto, o escrivão já escreveu. Porque o escrivão, eu não sei se tem também igual ao filme, um cara, não sei nem se é o escrivão que faz isso, mas tem no filme um cara que fica digitando o que vai falando, né? Aí passou uma coisa, roubou, o cara já era, tá no processo. Aí roubou e ele foi preso por furto, não foi pelo... Que burro, mano. Parabéns, Bob Heff, você mereceu estar aqui nesse podcast. Você realmente é muito burro, tá bom? Então vamos logo. Vamos para a terceira curiosidade, que é o seguinte. A terceira curiosidade é o seguinte, ó. No país de Gales, um cara invadiu uma agência dos Correios e roubou moeda. E aí eu já começo por aí. Porque um ladrão que rouba moeda, ele não é o cara mais inteligente do mundo. Porque imagina que você rouba R$1 milhão em moeda. Quantas vidas você vai precisar para passar essas moedas sem levantar suspeita? Não dá pra você chegar num... Dá pra você chegar no posto de gasolina. Você chega no posto de gasolina e fala, enche o tanque e paga com a sacola de moeda, você vai levantar suspeita. Então, é um roubo que você não pode nem encher o tanque do carro. Você vai ter que gastar com o quê? Você vai ter que gastar com flanelinha. Isso é bom. Você rouba, depois você nunca mais gasta com flanelinha. O flanelinha te para na rua, você faz aleluia de moeda pro flanelinha. Ali na Tiradentes, em São Paulo, fica lotado de cara tentando sujar o seu vidro, dizendo que vai limpar. Você pega e joga pro alto, os caras se matam, você vai embora. Então... tem uma vantagem, mas esse cara aqui não, ele não foi tão inteligente assim como eu. E o que ele aconteceu? O que aconteceu não? O que ele fez? Ele roubou moeda e roubou muita moeda, que aí ele pegou, e deu trabalho, né, porque ele invadiu a agência do Correio e aí roubou muita moeda, e aí ele foi preso porque ele tava tentando comprar um Clio usado. O dono da agência já achou estranho alguém querer comprar um Clio usado. Ainda mais quando ele sacou ali 10 quilos de moeda para pagar. Lá no país de Gales, um Clio custa $1.000. $1.000 não, 1.000 euros. E aí ele queria pagar com uma sacola de moeda. O cara falou assim, tá estranho isso aí, hein? Na agência de carro ainda, o que eu vou fazer com essas moedas? Não dá troco. Eu tô vendo carro aqui, não vendo... deixa eu ver. Eu não vendo... Não é um mercado, não é uma padaria que eu preciso dar troco pros outros. Aqui é uma agência de carro. Se eu pegar R$1.000 de moeda, eu vou morrer e vai estar aqui ainda, que ninguém vai comprar carro. Você vê o anúncio do carro, é 59.990. Esses 10 conto, eles não dão de troco. A pessoa dá 60 mil, acho que eles não devem ter 10 conto para dar de troco. Acaba saindo por 60. Imagina centavos, moeda. Imagina se vai comprar um carro. Imagina só. Imagina se ele não é preso e o cara aceita, aí você vai comprar um carro lá. Fala, eu quero esse aqui, um Clio usado, 990 euro. Aí você compra, o cara te dá 10 moedas de 1 euro. Ai. Mas o que aconteceu não foi isso ainda. Ele conseguiu ser mais gênio do que isso. O que aconteceu? O cara aqui, ó, esse não tinha nome dele. Ele foi lá tentar pagar com um saco de 10 kg de euro. Aí o cara da agência realmente falou pra ele, meu amigo, você tá de brincadeira, que eu não posso vender um carro pra você
que esse monte de moeda? O cara falou assim, mas é euro, quer que eu chame a polícia aqui? Acho que o cara não falou isso, podia ter falado, porque é euro, é moeda, foda-se, é moeda. O cara não pode negar, mas o cara falou assim, mano, tá estranho isso aí, hein? Aí chamou a polícia, aí o cara saiu fora, aí ele chamou a polícia, porque ele falou assim pro cara, falou, ó, tenta trocar, vai tentar trocar no posto, sei lá, tenta trocar em algum lugar aí e volta. Esse maluco deve ter chegado no mercado, esse cara deve ter sido assediado no mercado, porque você chega no mercado com um saco de moeda, o gerente falta lamber suas bolas. Então imagina, ele chegou com R$1.000, 1.000 euros de moeda no mercado, trocou. O gerente do mercado já foi mais, porque ele devia saber que era mentira, mas ele não ligou. Falou assim, cara, eu quebrei um cofrinho aqui e tinha 1.000 euros. Caralho, o cara falou, mano, seu cofrinho é o tamanho de um bujão de gás. Aí ele falou, você agora vai julgar o tamanho do meu cofrinho? Aí beleza, pegou, trocou e voltou. Então não foi suficiente. Ele foi lá, o cara desconfiou e falou assim, se você conseguir trocar, você volta aqui e eu vendo pra você o Clio aqui, tá bom? Você vai sair daqui de Clio hoje, meu amigo. Aí ele falou, beleza então. Aí ele saiu. Aí o cara chamou a polícia e falou assim, ó, tem um cara aqui querendo me comprar um carro com moeda. Tô achando esquisito esse bagulho aqui. Ele falou que tinha um cofrinho do tamanho de um bujão, mas eu tô desconfiado. Aí a polícia falou assim, não, vai até aí, porque essa hora já tinham feito queixa do correio. O cara falou, roubaram R$1.000 de moeda no correio. Não é possível que seja coincidência, né? Tá indo pra aí. Chegou lá e falou assim, aí chegou lá, a polícia falou assim, pra onde o cara foi? Eu falei, não, o cara tá voltando aí já. O policial falou assim, ele não deve ser tão idiota que ele vai voltar aqui. Ele vai trocar esse dinheiro, ele vai em outro lugar, não vai voltar na mesma loja. Aí o cara falou, ele adorou o Clio, hein? Aí o policial ficou tomando café ali, conversando, falou, mas então, esse Clio aí? O cara falou assim, se eu fosse você, não comprava não. Aí o cara falou assim, eu tenho um Peugeot. Ele falou assim, então eu compro. Então compra, que é 1.000 vezes melhor o Clio do que o Peugeot. Aí ele estava ali nessa conversa e chegou o cara com... Aí ele chegou, viu a viatura e entrou e foi lá e falou, eu quero o Clio. Aí o vendedor falou, é esse aí. Aí foi lá e foi preso. E aí ele confessou, porque também... Parabéns. E graças a isso ele parou aqui no nosso podcast. Ai, só gente burra aqui. Mas você não é burro não, você é inteligente. E se você é um cara inteligente, você tem que se vestir como um cara inteligente. E um cara inteligente se veste como? Com Lacomedy, a melhor roupa do interior de São Paulo, tá bom? Segue lá no Instagram, vai de Lacomedy, tá bom? Tem tem lojinha na Shopee, vai na Shopee, dá uma conferida lá nas camisetas. Você vê que hoje eu estou com o meu exemplar aqui preto de caveira branca, tá bom? Eu tenho várias, eu só uso Lacomedy, tá bom? Você me vê no mercado, tô de Lacomedy, você me vê trabalhando, tô de Lacomedy, você me vê no hospital, quando eu tô com virose, tô de Lacomedy, meu amigo. Por quê? Porque Lacomedy é qualidade, Lacomedy é estilo, tá bom? Então, segue lá, vai de Lacomedy, tá com a promoção na Shopee, tá bom? Você vai lá e compra, tem pra você ficar igual eu. Essa aqui é a modelo novo com caveira branca, tá bom? Tem o antigo, a caveira é maior, eu tenho também. E aí eu tenho a branca também, mas a branca me engorda, tá bom? Não é por isso. Mas a branca realmente no podcast, a preta fica melhor. Por isso que eu uso mais as pretas aqui. Tá bom? Então segue lá, vai de Lacomedy. Se você quer ser um cara inteligente, assim como eu, um cara que não assalta a agência do correio no País de Gales e rouba moedas. Tá bom? Inclusive, uma curiosidade aqui a mais é que no País de Gales tem muito bandido, ou as pessoas de vários sites, não foi só um, mas vários sites que eu pesquisei, tinha criminoso idiota do País de Gales. Eu acho que o pessoal do País de Gales é meio burrão. Inclusive, será que o País de Gales tem outro nome? A gente chama... Será que é só País de Gales mesmo? Fica no Reino Unido, isso eu tô ligado. País de Gales. País de Gales... é um país no sudeste da Grã-Bretanha, conhecido... acho que é País de Gales mesmo, não é tão... A capital, cadê a capital? A capital é Cardiff. É pouco conhecido mesmo, né? Enfim, mas lá tem muito ladrão idiota, percebi isso aí, muito bandido idiota. Vários crimes aqui que eu pesquisei são lá do País de Gales, tá bom? Eu até dei uma filtrada pra não trazer só cara do País de Gales, porque comecei a desconfiar que estavam inventando. Mas é porque é lá na Europa, né? Então, o site que eu vi é de Portugal, e por incrível que pareça,
nenhum português cometeu um crime idiota, ou os portugueses são orgulhosos e não quiseram colocar os crimes que os Manuel comete, tá bom? Então, eu peguei aqui vários sites de Portugal e nenhum deles tinha um bandido português, tá bom? Então, bora lá para a quarta curiosidade, que é o seguinte. Em Ohio, eu achei que Ohio era Massachusetts por causa do cara de pau, o Marcus Melling, falar em gente que... Não, ele não bateu, ele só assediou, tá bom? Como se fosse menos. Agora eu até tô numa situação meio complicada aqui. Eu acho que talvez seja menos, mas também não é certo, tá bom? Você não deve fazer nem uma coisa nem outra. Mas antes dele fazer isso, ele tinha alguma piada que falava isso. Massachusetts, não, é melhores do mundo, será? Era alguém dele tinha uma piada que falava Massachusetts, Ohio. E aí eu descobri que na verdade Ohio é um estado e Massachusetts é outro. Então, nem sei porque eu falei isso. Vamos voltar aqui à nossa curiosidade, quarta curiosidade, que é o seguinte. Quarto crime curioso. Que em Ohio, um malandro ficou... E aqui eu gostaria de frisar esse um malandro, porque parece que eu tô falando que foi um malandro que ficou puto. Mas no jornal português tava falando um malandro mesmo, que eu só copiei. Aí o ficou puto foi eu que falei. Mas realmente escreveram lá um malandro. Eu achei legal essa palavra, esse linguajar dos jornalistas portugueses. Que eu acho que aqui no portal do UOL os caras não escreviam um malandro. Às vezes malandro lá aqui eles chamam de suspeito. Eu acho muito engraçado aqui. Tá o vídeo. Eu acho que também deve ser pra evitar processo. Porque não foi julgado ainda, é suspeito. Aí o cara pega e mostra um vídeo de um cara fazendo alguma coisa. Tá lá a cara do cara. O cara pode estar mostrando RG pra câmera. Aí ele falou, o suspeito estava... O suspeito, meu amigo, se isso aí é suspeito, dá pra ver o vídeo. Dá pra ver a tatuagem do cara, a pinta, tudo, é o cara. O cara nem negou que é ele assumiu. Aí aqui os jornais chamam de o suspeito. Mas lá em Portugal não, eles falaram malandro. Então, vamos lá. Também era um cara de Ohio, né? Eles também não iam ter como ser processado por um cara de Ohio que foi chamado de malandro em Portugal. Mas voltando ao assunto. Então, o que aconteceu foi... Um malandro lá ficou puto com a polícia. Por quê? Porque ele era criminoso. E aí espalharam o cartaz dele, né? Na TV, nas paradas. Com foto dele. Aí ele olhou a foto e falou assim... Eu tô muito feio nessa foto. Aí ele foi lá e adicionou o zap dos polícia e mandou uma foto dele nova. Vou até colocar, acho que eu tenho essa foto. Realmente é esse cara aqui, ó. Bigodinho, óculos, essa é a foto que ele mandou. Ele falou assim, essa foto que vocês divulgaram, eu tô muito feio. Usa essa aqui, ó. E mandou uma foto. Aí o que aconteceu? Os caras rastreou o celular dele. Que maluco idiota. Ele pegou e mandou a foto. Pelo menos refizeram o cartaz. Ele, não, nem refizeram, na verdade. Os policiais falaram, você tá de brincadeira, não vai trocar. Não quer deixar você feio na foto mesmo. Aí ele pegou e mandou, os caras foram lá e rastreou o celular. E ele, muito inteligente, mandou do próprio celular. Os caras rastreou e prendeu ele na Flórida. E aí ele se lascou, né? Então é isso. Então é isso. Se você quiser ser bandido, não seja tão vaidoso, tá bom? Se alguém colocar uma foto sua, não tente adicionar no Zap Polícia para mandar uma foto melhor, porque os polícias eles não vão fazer a sua vontade e ainda tem a pachorra de rastrear o seu celular, tá bom? Completa falta de privacidade, rastrear o celular do cara e prender. Tem que ser muito burro mesmo. Ai. Tá bom? Então, se você for bandido, não seja tão vaidoso, tá bom? Agora, se você é um cidadão de bem e é vaidoso, aí você já pode ir aonde, você sabe, né? Quito Barber, melhor barbeiro de Cajamar e região, tá bom? Meu amigo Quito Barber, também conhecido como Vitor Olavo, tá abrindo lá a barbearia dele, ainda tá em obra, mas ele já tá atendendo na casa dele, tá bom? Então ele tem lá, a casa dele é bem arejada, tá bom? Se você ainda não vacinou igual eu, inclusive tá chegando, hein? Tô aqui em Cajamar, já é 39 anos, eu tenho 32, então nos próximos dias aí já vou chegar vacinado aqui, que eu não tô nem vendo. Não vejo a hora de tomar essa vacina aí pra eu sair lambendo o corrimão, tá bom? Então, onde eu parei? Eu tava fazendo merchan, né? Me perdi na vacina. Então, se você não tomou a vacina ainda, aproveita que o Quito Barber, ele toma todos os cuidados, tá bom? A casa dele é uma casa bem arejada e ele
corta com mascarinha, tudo certinho pra não colocar você e principalmente ele, que ele também não é bobo, né? Não quer se colocar em risco. Ele é mais novo que eu e vai demorar pra tomar vacina. Então é isso aí, Quito Barber, segue ele no Instagram. Se você é de Cajamar ou trabalha aqui na região ou passa por aqui, dá uma chamada lá e também fala assim, ó, ouvi a propaganda no podcast, quero um desconto. Aí eu também não sei se ele vai conseguir, mas pelo menos você fala que ouviu aqui que você me ajuda, entendeu? Porque eu acho que ele é muito... Todos os meus patrocinadores aqui, eles estão comprando na planta. Estão comprando na planta, tá bom? Então, é um risco, né? Pode ser que eu seja o Sérgio Naia. Sabe quem é Sérgio Naia? Pesquisa aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos pra quarta... Essa foi a quarta. Vamos pra quinta curiosidade, tá bom? Quinto crime curioso do nosso podcast é o seguinte... Um maluco chamado George C. Parker vendeu a Estátua da Liberdade, meu amigo. O cara, eu vou te falar, eu não consigo vender sorvete para esquimó. Se bem que sorvete para esquimó é difícil, não é esse o termo, né? Não, eu não consigo vender água mineral para... Não, eu não consigo vender protetor solar, não. Eu não consigo vender água para... No deserto, é isso. É isso? Eu não consigo vender. Se bem que tem esse... Tem um bagulho que fala isso, né? Tipo assim, o cara quando fica falar que ele é mau vendedor, fala, ele não consegue vender água no deserto. Só que uma pessoa que tá no deserto não deve ter dinheiro. Então é difícil, é difícil. Sem falar que é o seguinte também, né? Não consegue vender água no deserto. Se é deserto, não tem ninguém. Você vai vender pra quem? Então, realmente vender água no deserto não é uma coisa tão fácil não, meu filho. Você vai ficar lá no deserto. Se você tá no deserto e tá cheio de gente no deserto, não é mais deserto. Aí você vai vender água numa região árida, cheia de gente, com dinheiro. Aí já tá fácil. Aí já perde mas a ideia é ser fácil mesmo. Enfim, mas eu não sei vender. Agora esse cara aqui, ó, George C. Parker, eu acho que é nos anos 30. Puta, eu já fechei aqui o bagulho que eu tava vendo pra ver a data, mas é antigo. Ele vendia pontos turísticos e aí o cara é bom de lábio, hein? Ele tinha um escritório chique, porque ele vendia pra milionário, porque também por 100 conto a pessoa não ia acreditar que eu tava comprando. Aí a pessoa paga 2 milhões de dólares na Estátua da Liberdade e ela fala, não, é fato. Ele tinha a escritura dele. Mas tem que ser inocente, mano. Ele vendeu a ponte do Brooklyn também. Esse cara era um gênio, cara. E aí aconteceu, eu achei muito engraçado isso que eu li, que a polícia teve que interferir mais de uma vez em nego querendo fechar ponto turístico. O cara chegava lá na ponte do Brooklyn, colocava uma faixa, falava, amigo, é meu isso aqui. Eu comprei a ponte do Brooklyn. Agora eu moro aqui. Você não tá entendendo? Eu sou um mendigo, eu sou um milionário europeu. Eu não quero morar embaixo da ponte, eu quero morar em cima da ponte. E agora isso aqui é minha casa. A polícia chegava e dava cacetada nele. Falou, seu gringo retardado, você acreditou mesmo que você ia comprar uma ponte? Você acha que é assim? Você chega lá e compra uma ponte. Você acha que a ponte estava à venda. Você pode chegar e comprar. A gente aqui é capitalista, mas não é tanto assim também. Você não pode comprar uma ponte, fechar e fazer uma casa. E aí as pessoas... É isso. A pessoa compra. No portfólio dele, ele estava vendendo, eu li lá, ele tentou vender o Madison Square Garden. Ele tentou vender o museu. Esqueci qual era. Com as obras dentro. Ele falou. Tô vendo. Ai, tinha um catálogo. No catálogo dele tinha... Você quer comprar a Estátua da Liberdade? Quer comprar o Central Park? Tá aqui, ó. Central Park. Eu vendo também. Tô vendendo aqui o museu com todas as obras dentro. E as pessoas acreditavam. Mas tem que ser muito rico e muito burro. E é difícil. Tem muito rico burro. Porque também tem pouco rico que ficou rico burro. Entendeu? A pessoa é pobre e fica rica sendo burra. Aí tem pouco. Se bem que tem pouco inteligente também. Muita pouca gente que fica rica sendo pobre. Mas agora, a pessoa que já é rica, nasceu rico, aí ela acaba sendo burra mesmo. E aí é difícil gastar tudo. A gente que é pobre, a gente pensa que é fácil gastar tudo. Você ganhar na Mega Sena e ficar pobre de novo, a gente pensa que é fácil. Agora, a pessoa bilionária, para essa pessoa gastar tudo e ficar pobre, ela tem que ser burra com força. A pessoa tem que comprar a ponte do Brooklyn, porque também a pessoa não gasta o dinheiro dela toda. Entendeu? Esse cara 2 milhões a ponte do Brooklyn. Se ele só tem 2 milhões, ele não ia comprar. Esse cara tem muito dinheiro.
Então é capaz que nem ficou pobre. A pessoa... Mas tem que ser burro, hein, pra comprar. E aí, só que o George, ele deu uma vacilada. Eu falei que eu não ia comparar mais, mas não vou mais comparar então. Só vou falar isso, que a vacilada dele foi o quê? Que ele fez isso nos Estados Unidos. Se ele fizesse, não no Brasil, não vou falar da justiça brasileira mais, hein, prometi. Mas se ele fizesse no México, eu não sei como é a justiça no México, mas o que aconteceu foi, ele fez nos Estados Unidos e aí, por fraude, ele pegou prisão perpétua, meu amigo. E aí foi perpétua mesmo no caso dele. Se bem que lá é perpétua mesmo. Aqui no Brasil é engraçado. O cara pega 500 anos de cadeia, mas é 30. Eu não entendo isso. Por que não dá 30, então? Aqui é assim. Não sei quem. Pegou... você vê não sei quem... o maníaco do parque. Ele pegou 450 anos de cadeia. Aí você fala, mas 450? O que acontece? Quando ele morrer, vão enterrar ele na cadeia. E depois daqui a 450 anos vão desenterrar. Aí, para não ter esse problema, o que acontece? A justiça brasileira, com 30 anos, é o máximo. Você não pode... Você sabia disso? Se você não sabia, fique sabendo agora. Então, eu tenho um projeto aí, pacote anticrime, que quer aumentar para 40 anos. Mas hoje é 30. Então, não importa o que você faça, 30 anos é o máximo que você fica na cadeia. Tá bom? E, inclusive, o tempo que você tá esperando o julgamento conta. Então, se você... mas o meu julgamento demorou 10 anos para sair. Não interessa, você vai ficar só 20 na cadeia quando você for condenado a 450. É engraçado isso, né? Mas nos Estados Unidos não é assim não. Então ele pegou prisão perpétua e aí foi perpétua mesmo porque depois de 8 anos ele morreu. E aí não falaram qual é a causa, então aqui eu tenho a liberdade de fantasiar e na minha opinião é que ele vendeu a ala C. Ele vendeu a ala C para um cartel de droga e aí, só que ele se ferrou porque o cartel não perdoou, né? Quando descobriu que tinha comprado a ala da cadeia e a escritura era falsa, vendeu por 25 maços de Marlboro. E aí perdeu 25 maços de Marlboro. E aí não deixou barato e aí matou o George C. Parker. Na verdade não sei se foi isso, mas seria muito engraçado, né? Se ele tivesse vendido a ala da cadeia. Mas acho que não. Mas enfim, esses foram os crimes curiosos que eu trouxe aqui pra nós, tá bom? Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. E agora tem a nossa revisão musicada. Antes eu só queria dar um último recado, que é uma Minhocasine, né? Tá aqui o pôster da Minhocasine, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o pôster da Minhocasine de março, não sei. A desse mês não chegou ainda, mas tem matéria minha, então se você assinar a Minhocasine, você vai ler uma matéria minha, inclusive a matéria que saiu aqui no nosso podcast. Se você é um ouvinte raiz, ou se chegou agora, eu sugiro, se você não ouviu, só ouviu esse episódio e quer ouvir mais, ouve o de ETs, Disco Voador. Esse episódio, na minha opinião, é o melhor de todos. E aí uma das histórias que eu contei lá, eu acabei escrevendo ela num modo diferente, né? Em forma de notícia, e aí foi publicada na Minhocasine desse mês. Então, dá uma moral lá, assina e fala assim, olha, eu só assinei pra ver a matéria do Diogo, porque essa história é muito boa, tá bom? E aí, custa 20 conto, tá bom? A revista, e aí você assina e recebe todo mês na sua casa com frete grátis, tá bom? Então, e outra coisa também, eu queria mais uma vez pedir a ajuda de vocês para o projeto do meu amigo Diego, que é o Colher Cheia. Tá aqui aparecendo o Colher Cheia. Segue eles no Instagram e divulga. Vai lá no seu stories e posta. Porque às vezes você não quer dar dinheiro, aí você fala assim, eu não quero dar dinheiro, quero ganhar like, quero ganhar biscoito, quero parecer uma pessoa melhor. Aí você vai lá e faz isso. Aí alguém vai falar assim, mas você não tá querendo ajudar, tá querendo se promover. É o melhor jeito de se promover, que você se promove ajudando as pessoas que estão necessitadas, tá bom? Então, o projeto Colher Cheia, do meu amigo Diego, ele tem um projeto muito legal que ele leva comida pra galera que tá em situação de rua, que é o famoso mendigo, tá bom? Ele leva comida e ele também leva agasalho, que tá um frio do cacete em São Paulo, então os mendigos estão precisando. E aí ele faz esse trampo aí. Inclusive, eu acabei de falar... às vezes você quer dar dinheiro, mas eu ia dar dinheiro, só que eu acabei não dando. E, inclusive eu tô devendo, que eu falei pra ele que eu ia dar dinheiro, só que acabou que eu dei dinheiro pra outra pessoa, tá bom? Inclusive, também queria deixar aqui, ó, como é o nome dele? Tem um menininho, cara, coisa mais linda, coitado. Coitado não, né? Ele vai sobreviver, mas eu não vou lembrar o nome dele.
Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou tentar achar, porque também às vezes você quer ajudar e não sabe. E aí, André Otávio. Não, tô brincando. Você também, se quiser ajudar o André Otávio, você pode também. Mas o menininho que eu ajudei é esse aqui, ó. Inclusive, é o dinheiro que eu ia dar pros mendigos. Eu acabei achando que ia ser mais útil eu dar pro menino aqui, que eu descobri ele por causa de um skatista. E aí eu fui ver, cara. O menininho, coisa mais linda. Tem acho que 4, 5 anos. Tá com leucemia, coitado. E aí ele tá... A família dele fez um crowdfunding. Colocou Pix lá pra você ajudar. Não vou achar não, tá bom? Mas procura aí, menino skatista. Não, na verdade não procura. Pode doar pra quem você quiser. Ou então por colher cheia, tá bom? Que você tem certeza que ele faz a prestação de conta. Ele mostra exatamente o que entrou. E as notas fiscais do que ele comprou pra levar pra galera, tá bom? Então colher cheia. Segue no Instagram e se você não puder doar dinheiro ou qualquer coisa, você doa a divulgação, entendeu? Divulga, segue. Quanto mais seguidor tiver, mais visibilidade tem, mais pessoas que podem doar vão chegar. Então você ainda ganha um biscoito, entendeu? Você ainda ganha o like às custas dos mendigos, tá bom? Mas é a melhor forma de biscoitar. Tem gente que fala, se você não quer ajudar de coração, não... cala a boca, tá bom? É a melhor forma de você se promover, tá bom? Pelo menos você tá ajudando alguém. Tá se promovendo? Tá, mas tá ajudando alguém, então foda-se. É pior do que você ficar postando quer dizer, melhor do que você ficar postando fofoca, ou então você ficar querendo se crescer com a desgraça dos outros. Até dei uma cagada de regra aqui, desculpa aí. Vamos voltar pra nossa revisão musicada, tá bom? Então vamos lá, que hoje a nossa musiquinha de hoje ficou mais ou menos assim, ó. Eu preciso cantar baixo porque já é 11 da noite, hoje eu gravei muito tarde. Depois desse episódio eu sei que você pensa que de vez em quando o crime compensa. Mas pense bem, amigo, a vida é uma só. Se roubar a moeda e tentar roubar um Clio, eu vou tentar de novo. Toda vez eu tenho que tentar 2 vezes, porque sempre eu me empolgo e não consigo cantar, né? Você percebeu? E eu não gosto de cortar, então vai acabar sendo desse jeito mesmo. Agora sim, agora vamos direto. Depois desse episódio, eu sei que você pensa que de vez em quando o crime compensa. Mas pense bem, amigo, a vida é uma só. Se roubar a moeda e tentar comprar um Clio, vai acabar no chilindró. Acho muito bom essa métrica que eu deixo pro final. Acho que vai ser o padrão, porque eu gosto muito disso. Que cabe 3 palavras, eu coloco 50 e finjo que nada aconteceu. Tá bom? Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima. Cara, por favor, compartilhe isso aqui em algum lugar. Manda nem que seja no grupo de alguém que você não gosta. Porque esse mês eu recebi um comunicado lá do YouTube, tá ligado? Que é um resumo. E foi muito triste, porque veio assim, novos inscritos do mês, 0. E eles colocaram um 0 bem grande. Eu achei até que foi meio... indelicado, não precisava um 0 daquele tamanho, tá bom? Até ficou um pouco triste aqui, mas realmente tô mendigando um like, tá bom? Então você tá no Spotify, me segue aí, pô, aproveita, vai lá no Instagram não, no YouTube, procura lá, Cortes do Dom, não precisa nem me seguir no meu canal oficial, que é Diogo Andrade Stand Up, não precisa seguir nesse, nem no podcast inteiro, que é o Diário de um Open Mic. Não precisa, segue só no Cortes do Dom, que vai ter os cortes lá. Tudo vídeo de 10 minutos, que inclusive o da semana passada era sobre o que o da semana passada? Construção civil. Tem um corte muito legal lá, que é o Promo de Ouro, mas eu acabei que não fiz outros, porque eu tava meio desanimado com o 0 do YouTube. Eu dei uma desanimada e eu só fiz um corte, mas geralmente sai 3 vezes por semana tem corte lá. Se você já ouviu até aqui, não sei também se vale a pena, porque vai ter corte que você ouviu aqui hoje. Mas de qualquer jeito, se inscreve lá só pra me ajudar, pô. Se inscreve lá, dá um like, que eu tenho 27 inscritos, é muito triste ter 27 inscritos. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. E outra coisa também. Aqui
As pessoas que chegou até aqui, eu vou te falar, hein? Você é guerreiro, hein? Eu não ficaria, não. Depois de terminar a música, eu já tinha desligado. Mas, já que estamos aqui, queria falar da nossa rede de podcasts, tá bom? Eu tô, inclusive, logo nós estamos voltando a fazer show. O André é um grande hipócrita e mentiroso. É um grande hipócrita porque ele vinha igual eu. Ele, não vou voltar não. Inclusive, ele era mais que eu ainda, porque ele é mais novo que eu. E eu ficava, sabe, eu ficava tentado a fazer show. E aí ele falava, não vou fazer, eu vou esperar a vacina. Aí o Afonso Padilha chamou e falou, vou fazer. Aí não vou julgar também. Uma coisa é eu recusar fazer show aqui nos bar que eu produzo aqui, que às vezes não tem ninguém pra ver nós. Aí eu recusei. Agora, se o convite for do Afonso Padilha pra fazer num teatro lotado, eu duvido muito que eu recuso. Dignidade pra quê? Então, mas o que eu só queria promover aqui, o podcast do André Otávio, chama André Otávio Podcast, tá bom? Ele posta toda segunda e quinta, tá muito legal o podcast dele. Na terça não, todo dia. Então, todo dia, o meu amigo Daniel Reis posta um episódio novo, tudo curtinho, então é como se estivesse ouvindo um áudio do WhatsApp. Você coloca agora no 2, no vezes 2 ou no 1.5, vai parecer que você tá ouvindo um áudio do WhatsApp de um cara maconheiro. Então é muito legal. Você vai te conviver comigo com um amigo seu, maconheiro, que seja inteligente, porque também tem maconheiro burro, vai ficar babando, também não vai ser legal. Mas imagina um amigo seu inteligente, fumando maconha e mandando um áudio pra você que você pode ouvir no 1.5. E aí é bem da hora. O podcast dele chama 365 Dias com Daniel. E também um amigo meu, Thiago Ferreira, o dono da La Comedy, ele tem um podcast muito legal que chama Diálogo de um Cara Só. Ele entrevistou um maratonista, tiozinho, 56 anos. Tá melhor que o Thiago. Se você olha os dois, ele tem vídeo, né? Você olha os dois e você fala assim, esse careca gordo é pai desse cara. E o cara tem 56 anos, o Thiago tem 25. Então você vê aí a importância de um podcast na vida da pessoa, tá bom? Então segue lá, Diálogo de um Cara Só, meu amigo Thiago Ferreira. E acho que é isso, tá bom? Logo nós estamos voltando com show. Se você é daqui da região de Cajamar, Francisco Morato, Jundiaí, até Rio Claro, é um raio bem grande, hein? Você fique ligado aí no meu Instagram, Diogo Andrade, que logo a gente volta a fazer show. Eu vou tentar levar mais coisa do podcast pro show, curiosidade, né, que eu acho interessante. Então, eu ainda não escrevi nada, mas eu vou tentar fazer umas piadas com o tema daqui mesmo, tá bom? Então, se você já ouviu aqui, talvez seja repetido. Não, vai lá ouvir, que é bem mais legal, tá bom? Então é isso, até uma próxima e tchau. E também, só pra finalizar mesmo agora, eu juro que é a última. A minha amiga Renata Said, ela tá voltando com Dopamina, que é um show só de mina, que ela fazia num teatrinho lá em São Paulo, e agora ela tá pegando o Clube do Minhoca. Então segue lá também Dopamina, que é podcast de mina, tá bom? Então é muito legal. Se você é de São Paulo e quer ir no Clube do Minhoca, é a sua chance, tá bom? Vai voltar, acho que é de quarta-feira, tá bom? Então é isso, até uma próxima e tchau.